Pessoal, muito bom dia! Adriana Silveira, uma cientista da alma, e hoje a nossa aula vai ser sobre o perdão, sobre o auto perdão. Nós vamos falar aqui o perdão, a liberdade que vem através do perdão. É muito interessante entender esse processo para nós realmente vivermos uma vida incrível. Sejam todos muito bem-vindos, vão chegando. Maria Lúcia, Cristiane, Matias, ótimo dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando aqui. Primeiramente, agradecer a todos aqui, vão chegando, vão divulgando o pessoal para suas redes, tá? Então, pessoal, primeiramente eu quero que vocês, como a gente sempre fala, né? A nossa história aqui do começo, né? Oi, Odete, Lourdes, ótimo dia, Maria Lúcia. Ótimo dia, Lourdes, tudo bem? Então, pessoal, respirem e vamos agora experienciar, né, o perdão. Quero começar contando uma história para vocês, como a gente está fazendo nessa jornada, né? Todo dia contando uma pequena parábola que traga reflexão para nós e que nos conecte com algo muito maior. Oi, Alessandra, Beatriz. Bom, existe um mestre, né? Sempre tudo que é tipo de reflexão começa através de um mestre, né? Alguém que realmente tem a sabedoria. E um dia um menino chegou e perguntou para um mestre: Mestre, como que como que você poderia me explicar a ofensa? E o mestre ficou pensando. Ele Aí ele disse o seguinte: Bom dia, Karina, bom dia a todos. Ele ficou pensando, ele disse assim: Faz o seguinte, você tem um travesseiro de penas? Penas de ganso ou penas? Tenho. Então tu vai ir em praça pública e você vai pegar e vai pegar esse travesseiro e você vai abrir ele e vai deixar, né? Vê um dia que tá ventando e você vai pegar e vai deixar que aquelas penas todas se espalhem. E aí o menino ficou todo confuso, né? Bom dia, Karina. O menino ficou todo confuso. Disse, mas por que ele quer que eu faça isso, né? E aí tá, assim ele foi, né? Ele foi, um dia que estava ventando, ele abriu o travesseiro e deixou. Conforme ele começou, aquele travesseiro começou, ele viu que aquelas penas voaram para toda a cidade, que ele não conseguia controlar aquilo. E aí ele tentou juntar, mas não teve jeito. E aí tá, passou uns dias, ele voltou no mestre. Mestre, eu fui lá, eu fiz o que o senhor disse, mas o negócio ficou incontrolável. Eu não conseguia depois juntar aquilo de novo. E aí o mestre disse, e assim é a ofensa. E assim é quando a gente magoa uma pessoa. A gente solta algo e aquilo fica incontrolável. Então, pessoal, a reflexão, né, que eu quero trazer hoje, né, com essa simples historinha, é que quanto nós, né, quando a gente magoa alguém ou a gente é magoado, né, a gente precisa entender esse processo. Perdoar é um ato de libertação. Ser perdoado também é um ato de libertação. Mas como eu tenho trabalhado com vocês aqui nessa jornada, se tudo está em mim, eu não posso atribuir algo que é tão relevante para a minha vida ao outro. O perdão começa em mim. O perdão, ou seja, trabalhar quais são os meus aspectos internos que precisam, né, olhar para isso. Porque perdoar é muito mais do que eu simplesmente dizer, ok, eu te perdoo.
Perdoar é um ato de restaurar o fluxo do amor na minha vida. Porque quantas pessoas estão aprisionadas na mágoa ao ex-marido, na mágoa aos pais. Quantas pessoas estão aprisionadas na mágoa à família, a mágoa a uma traição. Pessoal, quando uma pessoa está aprisionada nisso, o que acontece? É como se essa pessoa estivesse enjaulada em algum lugar em tempo e espaço. Então, primeiramente eu preciso mapear o que é essa dor e o que é essa mágoa que eu tenho tão forte. Quando eu começo, perdoar é um ato de mudança interna, né? Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que existe 3 mundos que a gente habita, que a gente coabita, né, dentro da nossa existência, que é o pensamento, o sentimento e a emoção, tá? A mágoa, ela tá aqui, ó, dentro das emoções, né? Ela tá nesse sentimento que eu tenho, né, em relação ao outro. E é tão forte isso, gente, é tão forte que às vezes a pessoa não se dá conta que é somente ela que sofre, tá? O que eu como terapeuta, o que eu escuto o tempo todo, tá? Dentro dos atendimentos clínicos, dos atendimentos. Eu escuto assim, eu não vou perdoar ela, porque ela não merece. Aí eu fico pensando, aí eu pergunto para a pessoa, tá, e você merece se perdoar? Ah, mas eu já me perdoei. Não, você não se perdoa. Você percebe que toda vez que você está com um pensamento de não perdão, que o outro, né, o outro não merece ter perdão, você está aprisionado ao outro. Gente, isso é muito forte. Essa sensação de aprisionamento deixa com que a pessoa, muitas vezes, fique ali aprisionada dentro de um relacionamento, deixa a pessoa, muitas vezes, sem rumo na vida, né? Deixa ela aprisionada. A mágoa de ter sido demitida. Às vezes, uma pessoa, por ter sido demitida no emprego que ela estava em ascensão, porque se sentiu injustiçada, o que acontece? Essa pessoa ela não consegue empregos melhores e ela fica aprisionada naquilo ali uma vida, uma existência. Às vezes um relacionamento, aconteceu comigo em relação ao meu casamento. Eu fiquei quase 20 anos aprisionada, achando que era eu que precisava perdoá-lo, né? Culpando o outro pela minha responsabilidade, porque não tinha nada a ver com o outro, tinha a ver comigo. Quando eu me dei conta disso, gente, já tinha se passado mais de 20 anos de separação, eu já estava. Só que eu ainda estava numa posição de quê? De vítima. Porque perdoar é você se colocar numa situação de autorresponsabilidade. Entender que o outro não existe nesse processo. É eu comigo. Adriana, mas o outro me traiu. O que ele fez com o ato dele é problema dele. O que você faz com os teus atos é problema seu. A gente só fica aprisionado a alguém quando eu realizo o mesmo ato. Então o outro me traiu. Aí eu fico magoada e não consigo, né, soltar isso. Não consigo ser diferente em relação a isso. Não consigo me libertar, fico com aquela raiva, aquela mágoa. E, gente, eu fiquei aprisionada e eu só me libertei dessa situação do meu casamento, né? Quando eu vi um vídeo da Elaine Reeves falando sobre o Ho'oponopono, né? Há muito tempo atrás. E aí, o que aconteceu? No dia, até pertinho do aniversário, né, do pai dos meus filhos, eu comecei a fazer Ho'oponopono para ele, foi bem perto do aniversário dele. E eu comecei a sentir, né, a minha libertação em relação a ele. E ali, gente, de lá para cá, a minha vida deu um salto quântico. Depois que eu realmente
verdadeiramente do meu coração, eu me desconectei completamente. Por quê? Porque eu vivia aprisionada a essa pessoa. Era uma prisão, mas que eu me coloquei nessa prisão. Porque eu achava que porque ele tinha, né, realizado algumas situações comigo, que eu precisava, né, ficar, que eu não podia perdoá-lo, que aquilo para mim era um absurdo. Perdoar o outro, né, eu não vou perdoar, né? Era esse meu mindset. Vou perdoar ele por quê? Ele não merece. Olha a cabeça, olha a cabeça. Quando a gente muda os nossos pensamentos, sentimentos e emoções em relação ao outro, a gente se liberta, gente. Porque isso não tem nada a ver com o outro. E quando eu começo a entender as fases, né, como que funciona a questão do perdão? Primeiro, gente, a primeira parte disso é criar essa mudança interna. E o que é essa mudança interna? É entender que o outro está na jornada dele e eu estou na minha. E eu, para mim poder seguir livre, para mim poder seguir feliz, tranquilo, eu preciso entender que nem todo mundo tem capacidade de entender o que fez sobre o outro. Né? As pessoas dizem assim, nossa, mas ele me traiu. Cara, era a jornada dele, era o pensamento dele, era a forma que ele se colocou. Ah, mas a minha mãe era cruel comigo na minha infância. Então, assim, ó, quando a gente entende que essa pessoa só deu o que ela teve, ou o que ela era, o que ela tinha de melhor, e naquele momento era isso, fica mais fácil, gente. O outro tá na jornada dele. E quando eu entendo que o processo não tem nada a ver comigo, tem a ver com o outro, né? Nesse sentido de que eu não tenho que ficar julgando a forma do outro se colocar na vida. Eu preciso apenas olhar para mim com toda a dignidade do mundo e sair dessa posição de vítima, tá? Se a minha família é uma cambada de sugadores, né? Porque tem, gente, tem. A gente sabe que muitas famílias é desafiador. Mas aí o que eu tenho que fazer? E se eu permito isso? Né? Então assim, ó, é permissão, gente, é permissão. Você continua aprisionado a pessoas porque você permite que elas façam isso com você. É permissão. É a mesma coisa que ficar aprisionado numa pessoa. Eu vejo, gente, muitas pessoas vêm me compartilham assim. Ah, Adriana, meu casamento já acabou, mas eu ainda não consigo me separar. Existem N situações do porquê das pessoas não conseguirem se separar. Algumas estão aprisionadas no dinheiro, outras estão aprisionadas no emocional, outras estão aprisionadas, né, no medo da solidão. Mas esquece que aí fora, né, tem tantas pessoas incríveis, né, que poderia ter uma vida diferente e prefere viver aprisionada ao outro. Por quê? Porque realmente não acredita que tem uma vida melhor aí fora. Mas quando eu começo nesse processo de auto-perdão, né, quando eu começo nesse processo de entender, né, que ok, eu não posso desfazer o passado. Eu não posso, gente. Ninguém aqui pode desfazer, né? Chegar e dizer, não, eu não vou fazer isso lá. Ninguém tem uma máquina do tempo para voltar atrás e desfazer o passado. Mas a gente pode sim criar um novo futuro a partir das nossas escolhas. Qual é a tua escolha? Tá? Arrastar dor, mágoa. Qual o sentimento que você escolhe carregar com você? Qual é o sentimento? É o de liberdade? É o de se sentir livre? Livre para amar? Livre para criar riqueza para você? Livre para ter uma vida incrível, uma vida de muita saúde? Porque o perdão, inclusive, te deixa doente. O perdão te deixa doente. Muitas pessoas vivem doentes
porque carregam a mágoa. O próprio câncer é um tipo de doença que é causado através do rancor, da mágoa, né? Da má água, ou seja, a formação, né? O nosso corpo, né? Grande parte do nosso corpo é líquido. Então, quando eu, né? Começo a formar má água, eu começo a fazer o quê? Criar blocos de energia no meu corpo e realmente deixar a energia do meu corpo parado. E aí o que acontece? Isso vai criando câncer, vai criando essas células, essas moléculas, essas células vão adoecendo e elas vão se conectando com mais células doentes na volta. E assim criou-se um câncer. Mas quando eu começo o processo, e gente, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Eu não estou dizendo que é fácil. Teve uma situação na minha vida que eu tive que criar uma jornada para mim perdoar a pessoa. Eu criei uma jornada para mim. Eu teve uma jornada aqui de perdão e eu criei a jornada porque eu queria perdoar uma pessoa. Eu pensei, eu vou criar essa jornada porque ao mesmo tempo que eu estou ajudando as pessoas a se perdoarem, eu estou me ajudando também a perdoar uma situação. Por quê? Porque para mim aquilo era muito forte. E não é fácil, gente, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu consigo entender os mecanismos do que está me aprisionando, tudo modifica, né? Assim como aquele jovem que espalhou aquele travesseiro e espalhou tudo ao vento e não conseguiu mais juntar, né? As pessoas magoam a gente desta forma, é muito forte. Elas fazem coisas para nós que realmente é desafiador. Mas o que é importante a gente entender? Que perdoar é liberação. Perdoar o que, gente? A dor. Perdoar a rejeição. Quantas pessoas hoje não conseguem ter um relacionamento porque se sentem rejeitadas, têm medo, porque ficou ligado, né, a muitas coisas. Gente, inclusive, existem situações que a pessoa fica aprisionada a contratos, pactos, promessas de vidas passadas. A pessoa não sabe por que nessa existência ela não consegue ter um relacionamento, ou ela não consegue ter saúde, ou não consegue ter dinheiro. Eu canso de pegar pessoas, gente, que têm pactos de pobreza e ficam aprisionadas nesse pacto de pobreza, não conseguem prosperar. E não adianta. Mas quando a gente entende, espera um pouquinho, tem que existir alguma coisa que está me aprisionando. E, gente, eu não conheço, tá? De verdade, uma ferramenta mais poderosa para a gente começar essa limpeza, só nós, né? Só entre nós e Deus ali, como o Ho'oponopono, tá? Eu vou falar, vai ter uma aula só sobre Ho'oponopono, eu vou falar sobre isso, né? Mas o que é importante a gente entender é que o Ho'oponopono, né, as 4 frases de poder que diz sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né, faz com que eu me sinta forte, né, faz com que eu me sinta, né, pertencendo, faz com que eu me sinta me amando, né, quando eu faço, né, esse processo do Ho'oponopono, quando eu trabalho o processo do Ho'oponopono dentro de mim, ou seja, eu sinto muito se eu te magoei, né? Eu estou assumindo a responsabilidade de tudo, né? Da minha parte e do outro, né? Pedir perdão ao outro também, gente, é uma forma da gente se sentir muito mais amado, se sentir mais percebido dentro desse processo. Eu te amo. A palavra eu te amo, ela limpa tudo. Sou grato, né? A gratidão, ela transforma. A gratidão, ela te conecta com algo muito grande, né?
O perdão, ele libera a dor, ele libera a rejeição, ele libera as memórias. Lembra? Não dá para desfazer o passado, mas eu posso sim fazer um novo futuro. Quando eu vou, toda vez que eu vou no passado e eu olho para aquela situação e eu trago para minha memória e eu trago para o meu presente aquela memória, né? A minha mente, ela não sabe que isso é passado. Ela não consegue processar essa informação. Ou seja, você sente a dor que você sentiu naquele momento que você experienciou. Por isso que é muito importante a gente ir lá no passado, fazer esse perdão, para hoje você chegar e ter aquilo só como uma imagem. Não ter mais com tanta dor essa imagem. Porque é isso que a gente carrega para a eternidade. É a dor de uma sensação, né? Quer ver? A dor. Imagina uma dor de uma traição. Se você for lá e lembrar daquele momento que você passou pelaquilo, você vai sentir a dor que você sentiu naquele momento. Se isso está curado, você não vai sentir nada. Se isso está curado dentro de você, você vai lembrar, vai passar, é como se fosse um álbum de fotografia. Você vai olhar e não vai sentir nada. Mas se você for lá nessa lembrança e ainda doer, é porque você não conseguiu perdoar de verdade. Você não conseguiu trabalhar isso. Gente, perdoar é mudar o futuro. É mudar o futuro. Porque quando você perdoa, você libera. É como se você abrisse uma represa. Lembra que eu falei do fluxo? Né? Você libera o fluxo do amor, você libera o fluxo do dinheiro, você libera o fluxo, né, da saúde perfeita. Você libera o fluxo da rejeição. Você permite ter uma vida diferente. Muitas pessoas estão aprisionadas no passado ou no futuro, porque ficam ansiosas, porque não sabem o que vai acontecer no futuro, e ficam ansiosas, né? E ficam depressivas com o passado, né? Quando lembra do passado, ficam ali, né, naquele estado de dor, e no futuro, uma ansiedade. Isso, né, não tem nada a ver com o outro. A primeira coisa que é importante entender, nós vivemos, gente, numa impermanência. Eu não tenho como prever o futuro. Você não tem. Você tem uma ideia do que você vai fazer, como que você vai, né? Se eu parar e perguntar para você, tá, o que você vai fazer agora no Natal? Nós já estamos praticamente aí, né? Menos de um mês do Natal. Você parou para pensar nisso? Já estamos menos de um mês no Natal. Né? 40 e poucos dias aí do ano novo. Não, acho que nem 30 e poucos dias do ano novo. O que você vai fazer ano que vem? Aí você, ai, Adriana, não, eu vou tirar férias. Ai, Adriana, não, eu vou pra praia. Ai, eu vou passar o ano novo com a minha família. Você tem uma ideia do que vai fazer. Você só vai ter certeza do que vai acontecer, gente, lá, quando estiver acontecendo. Porque nós vivemos numa impermanência. Quantas coisas podem acontecer? Quantas coisas podem? Pode ser que você estava se planejando em passar o Natal com a tua mãe e ela adoecer e não está ali. Pode ser que você tenha, né, planejado de passar o Natal com o filho e o filho fez outros planos e aí acabou você ficando sem planos. Você pode ter se programado para uma viagem e as coisas não acontecer. Não é verdade? Meu filho mesmo esse fim de semana era para ter ido para um acampamento e acabou não dando nada certo. Mas eu sempre digo, filho, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mesmo que você não tenha ido para o acampamento, né? O universo fez tudo como tinha que ser. Ele tinha comprado barraca, a gente comprou
Ele comprou tudo o que precisava para o acampamento e não aconteceu. Então, você percebe? Ele fez toda uma programação, fez todo um projeto. E aí? E se a pessoa fica aprisionada nisso com raiva? Fica magoado com todo mundo que não cumpriu a sua palavra de fazer o negócio acontecer. A pessoa fica aprisionada. E a mesma coisa, gente, é o perdão. Perdão é uma traição. Gente, todo mundo tem responsabilidade 50-50, inclusive numa traição, tá? Por quê? Vamos lá. Ai, Adriana, mas tu não conhece a pessoa. Era um baita de um safado, mas você sabia. Se você tá dizendo que ele é um baita safado, você sabia que ele era um safado. Gente, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe. A mesma coisa se tu tá ali com uma mulher que tu sente que a mulher é uma, né, é uma safada também, vamos botar assim para ser igual. Tu sempre sabe que aquela pessoa não é confiável, a gente sabe. A gente sabe por que a gente se une a essa pessoa. Ah, você sabe o que é o síndrome da salvadora e do salvador? Nossa, comigo vai ser diferente. Não vai, gente. Se você sente que aquela pessoa tem esse comportamento, ela não vai mudar porque é você, tá? Não vai. E é isso que faz com que as pessoas se conectem tanto às outras, tendo essa sensação de que vai ter uma mudança, não acontece essa mudança. Por isso que é importante a gente olhar, né, para a traição e dizer, ok, essa pessoa, né, isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com o outro. Isso não tem a ver comigo. Se essa pessoa é uma pessoa que ela não consegue ter um relacionamento monogâmico e esse é o meu desejo, não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Eu vou procurar alguém que queira a mesma coisa que eu, não é verdade? E aí, ao invés de eu ficar me sentindo magoada, com dor, com rejeição, né? Eu me permito buscar minha alma gêmea mais compatível, né? Porque é isso. E, gente, perdoar não é esquecer o que aconteceu, é você não ter dor em relação ao que aconteceu. Perdoar não é você simplesmente voltar, né? As pessoas me perguntam muito sobre isso, né? Ai, Adriana, mas eu perdoei de verdade, eu tenho que voltar a conversar com a pessoa. Não, gente, você não é obrigado a conversar com essa pessoa. Você é obrigado somente a liberar ela em pensamento, tá? Assim, ó, se essa pessoa vem na tua mente ainda, né? Só faça, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Minhas memórias. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Mesmo que nesse momento eu ainda não seja capaz de perdoar, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Perdoar é mudar o futuro. Quando eu começo esse movimento, né, de Ho'oponopono, ou esse movimento de entender quem são as pessoas que eu preciso perdoar, quem são as pessoas. E, gente, eu vou dar uma dica muito interessante, que é a dica de R$ 1.000.000. Comece por si mesmo. Quantas coisas, se você olhar para o seu passado, que você precisa se perdoar. Quantas coisas. Quantas coisas você precisa perdoar em você, né? Às vezes por achar, né, que não deu atenção suficiente aos teus filhos, às vezes por achar que não foi um bom pai, uma boa esposa, às vezes por achar que não foi um bom filho, ou às vezes achar, né, que o mundo está contra você. Não é o mundo que está contra você, gente. É você que está contra o mundo. É você que está se sentindo que o mundo está contra você. Lembra que não tem nada a ver com o outro? Tem a ver comigo? Mesmo, tá? Se eu conseguir internalizar princípios básicos do perdão, eu vou estar olhando para mim com muito mais dignidade. Porque eu vou olhar para uma traição e vou dizer assim, ok, o outro está na jornada dele, eu estou na minha. E eu escolho te perdoar.
Eu escolhi perdoar porque você ainda não tem consciência para entender o que você fez comigo. E é assim que acontece, gente. A maioria das pessoas que fazem coisas que não são tão boas para nós, elas não têm consciência ainda para entender o que elas fizeram. Elas não têm, né? Por isso que a gente precisa nos libertar, é nos livrarmos disso, tá? Ó, a questão do perdão em relação aos nossos pais, em relação à situação. Tem pessoas que ficaram obesas agora, tá? Com a pandemia e sente uma culpa enorme por terem comido demais, terem ficado, né, sedentários demais. O perdão liberta e você vai aos poucos voltando ao seu peso normal. Então, o que é importante eu começar hoje esse processo, gente? Aproveita esse domingo hoje, né, dia 28. Aproveita esse dia de hoje e olha para você. O que você precisa perdoar, né? Perdoar nos traz a conexão com o nosso eu sou. Lembra que eu falei ontem do espírito, da alma? Perdoar. Quando eu estou nesse estado de dor e de mágoa, eu estou conectado a quê? Eu estou conectado, né, a um estado de vingança, a um estado de me sentir aprisionado. Quando eu estou conectado com o meu espírito, que é a minha consciência, com a minha alma, né, que é os meus sentimentos, que é as minhas emoções, né, que é a minha personalidade, que é o que eu tenho de mais precioso. Quando eu me conecto de novo e eu digo, ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando eu me conecto a isso. A gente começa, e quando a gente começa a perdoar a nossa ancestralidade, porque às vezes, gente, nós viemos de uma ancestralidade de abuso muito forte, ou de mulheres ou de homens que foram massacrados, né? Mulheres que foram maltratadas, violentadas, né? Emocionalmente, né? Sexualmente. E tem muitas pessoas, gente, que carregam esse DNA, né? De abuso, de traição, né? De suportar ou se conectar com alcoólatras, mulheres e homens também, né? As memórias de dor muito fortes. Cada um, né? Tem uma história, né? Uma história muito forte para contar sobre isso. Mas o que é importante hoje eu entender dentro desse processo? Que eu não posso ficar aprisionada no meu passado. Eu preciso cuidar, né? Cuidar de mim, me reconectar e tirar a culpa de dentro de mim, porque é isso que me mata. É isso que me mantém lá à míngua. Aí eu pergunto para você, quem é o teu carcereiro? Quem é o teu carcereiro? Quem é que te mantém aprisionado nesse lugar? Porque sempre tem, tá, gente? Sempre tem um carcereiro. Ó, eu tenho. A Ali botou aqui que ela tem uma frase do Ho'oponopono. Queridas memórias, amo vocês e agradeço a oportunidade de libertar em mim. Eu te amo, sinto muito. Me perdoe. Sim, sim, Ali, é lindo. O Ho'oponopono, ele traz, gente, é uma libertação. E quando eu me dei conta que eu estava aprisionada ao pai dos meus filhos, ainda, né? Faz 4 anos que eu me libertei, gente. Faz 4 anos, tá? Faz mais ou menos mais de 25 anos que eu sou separada dele. E eu fiquei quase 20 anos, 21 anos aprisionada a ele. Achando que ele tinha que me pedir desculpa pelo que ele fez comigo. Olha que coisa, né? O que é você não ter consciência? O que é você não estar conectada com a sua essência? Eu tinha esse sentimento muito forte dentro de mim, que ele que tinha que me pedir perdão. Ele nunca vai fazer isso.
Sabe por quê? Porque ele nem sabe o que ele fez comigo. Ele não tem consciência. Então, o que eu preciso fazer? Eu me perdoar por ter ficado aprisionada em relação a ele toda a vida, todo esse tempo. E entender que ele estava na jornada dele e que eu preciso seguir. E limpar. E se sentir que tem mais coisa, limpa. Quantas pessoas ficam aprisionadas dentro do casamento ou fora do casamento ainda ligado a uma pessoa e não se permitem amar e ser amado, não se permitem, né, viver, né, seguir em frente. Gente, se alguém tivesse dito isso para mim há 20 anos atrás, a minha vida hoje seria diferente, a minha vida seria outra. Por quê? Porque a minha jornada, eu sempre digo, gente, eu comecei, né, há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, eu entendi que eu tinha uma missão grande na Terra, tá? Eu me lembro que, como se fosse hoje, eu estava sentada, eu trabalhava naquela época, eu recém tinha voltado do Rio de Janeiro, eu morei 6 anos, ó, no Rio de Janeiro, e eu tinha arrumado um trabalho, e eu sentei lá atrás e eu vi uma mulher palestrando. E quando eu vi aquela mulher palestrando, eu disse, é isso que eu quero fazer para minha vida, né? Então, eu não tinha faculdade ainda, né? Eu era bem jovem, eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Eu não tinha faculdade ainda, né? Mas eu tinha um sonho. E eu fui atrás, eu busquei, eu fui fazer minha faculdade. Eu me formei, eu fui atrás do meu sonho. Com muitas dificuldades, com 2 filhos pequenos. Hoje eu tenho um filho com 28 anos, que é engenheiro formado, e uma filha com 25, que é administradora. Entendeu? Os 2 estão super bem. Mas né, com ajuda também, tá? Não foi sozinha, gente, não foi sozinha. Tive ajuda dos meus sogros, eu tive ajuda da minha mãe, eu tive ajuda de muita gente para poder realmente o quê? Ancorar essa energia e fazer com que esses 2 seres humanos incríveis, né, prosperassem, né? Não é mérito meu, não é mérito só meu, é de muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. E quando eu comecei a entender que eu precisava, passou anos, né? Eu ia, chegava um ponto, eu regredia. Eu ia e eu não conseguia entender, né? E era uma das coisas que era mais, sabe, o maior aprisionamento que eu tinha naquela época, né? Eu sempre me dei muito bem com a minha ex-sogra, né? Sempre me dei, não, me dou muito bem com eles. Ontem eles fizeram 50 anos de casado e eu fui lá jantar com eles. E eu amo eles, amo. Nossa, pra mim assim são tudo de bom. E eu fui lá jantar com eles e eu pensei, nossa, que privilégio, né? 50 anos de casado. Quando eu comecei, e eu toda vez eu ia, prosperava até um ponto e acabava perdendo tudo e voltava, porque eles têm uma casa nos fundos da casa dele e aquela casa sempre me acolheu quando eu precisei. E aí eu ia até um ponto e eu voltava para lá. Eu ia até um ponto e eu voltava para lá. E chegou um ponto que eu comecei, meu Deus, mas o que eu tenho que entender aqui? Que toda vez eu vou, prospero até um momento, mas acabo perdendo tudo e voltando para o som da casa deles. E ali eu tive que entender. E ali eu entendi que eu precisava entrar num processo de perdão, de auto-perdão, me perdoar por toda aquela situação. E ali, gente, quando eu comecei a entrar nesse processo de auto-perdão, eu comecei a entender muita coisa. Ainda sem ter uma consciência forte sobre isso, sobre o que eu estou falando para vocês, eu não tinha ainda uma noção. Mas ali eu comecei a entender. Só que aí o que aconteceu? Na época, aconteceu uma outra situação que eu precisei voltar para Rio Grande. E lá, né, Rio Grande foi uma cidade que eu morei, né, que a minha mãe mora lá. Eu precisava voltar para casa, eu precisava resgatar o perdão com aquela cidade, eu precisava resgatar um perdão muito maior. E lá eu consegui uma oportunidade como gestora de recursos humanos numa multinacional e eu fui para lá. Comecei lá o meu auto-perdão. Quando eu consegui
perdoar todas as situações que tinham acontecido lá. Eu fui remetida para Porto Alegre de novo, para Sapucaia, né, que eu fui gestora aqui também. E ali começou um outro processo. E ali eu comecei um outro processo de auto-perdão. Voltei, acabei voltando para casa deles de novo, mas nesse momento não era mais pro financeiro, era por realmente eu tinha um propósito de comprar meu apartamento, que hoje eu moro nele já há 6 anos. Então, gente, vocês viram quanto a vida foi me mandando? Lembra que eu falo para vocês do game, né? Você não passou de ano, você volta para o mesmo lugar. Ó, é um game over, fim de jogo, e você não aprendeu nada, você vai voltar para o começo, tá? Não adianta você mudar de marido se você não mudar. Não adianta você mudar de mulher se você não mudar. Não adianta você mudar de casa se você não mudar. Se você chega num lugar, sempre tem vizinhos que te enchem o saco, que te perturbam, vai acontecer isso, gente. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você que atrai isso. Mas se você chegar e dizer assim, ok, tal, eu já entendi que esses vizinhos chatos sou eu que atraio, né? Então eu me perdoo sobre isso, né? Eu me perdoo, eu entendo. A não ser que você vai morar no meio do mato, que ainda pode encontrar uns vizinhos chatos lá, 500 quilômetros, que vão te incomodar. Por quê? Porque tá em você isso, não tá no outro. Né? A mesma coisa, você pode até se separar e encontrar uma pessoa maravilhosa no teu caminho. Ó, a Maria José disse aqui, ó, que tá numa situação aprisionada, né? E não pode se libertar. Tomo conta dos meus pais, 88 anos, e os 2 irmãos deficientes, 56, estou muito cansada. Nesse caso, Maria José, faz um Ho'oponopono para ti, tá? Ó, meus irmãos não querem saber como posso abandonar, mas estou a chegar no esgotamento. Gente, e aí não tem a questão de abandonar, a questão de chamar a responsabilidade. Às vezes, Maria José, a gente tem que acionar até os órgãos públicos. Às vezes é uma coisa muito mais forte. Se você está cansada e ninguém se responsabiliza além de você, e você tem outros irmãos, você também tem que ver, tem que entender o que você quer, entende? Às vezes é preciso ser até radical, acionar, chamar um advogado e fazer as pessoas assumirem responsabilidades, inclusive financeiras, porque é a permissão que faz com que a gente faça isso. Começa a fazer Ho'oponopono para você, ó, divindade, limpa em mim. O que eu preciso aprender? E a pergunta nesse caso, Maria José, o que eu preciso aprender com essa situação? Faça essa pergunta. Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Né? Se eu estou nessa situação de aprisionamento com os pais idosos, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Começa a perguntar, universo, o que se requer para que eu aprenda isso? Para que isso tudo, né, se torne. Porque se você, Maria José, se você vir a desaparecer desse universo, você não existir mais, alguém vai ter que tomar a responsabilidade, não é verdade? Então, a autopreservação é algo que a gente precisa entender também dentro desse processo. O problema é que a gente quer assumir tudo, tá? Tem uma aluna minha que eu falei para ela esses dias. Ela, mas porque fico me usando toda hora, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, levar no supermercado, buscar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei para ela, por que você permite isso? Mas eu não posso abandonar. Eu disse, não, gente, não tem nada a ver com abandono. Deixa as pessoas se virarem também. Manda chamar o Uber. Para que existe o Uber hoje? Deixa se virarem também. Gente, toda situação de abuso, ela vem através de uma permissão. Então, Maria José, você está permitindo que os seus irmãos não façam nada. É uma situação muito confortável para o outro, né? Eu tenho uma pessoa lá que está sendo massacrada, né? É muito confortável. Então, é importante que a gente entenda o que eu posso fazer também dentro do que eu estou vivendo para chamar essas pessoas na responsabilidade.
né? Gente, é bem difícil, eu entendo, Maria José. Eu também estava com uma situação semelhante, não com a minha mãe, não tava, ela estava doente, eu não tinha, né? Aconteceu agora os últimos dias, 10 dias, da minha filha se operar e a minha mãe se operar. Sempre quando a minha mãe se opera, quem cuida dela sou eu. É uma coisa que eu gosto de fazer e eu realmente assumo essa responsabilidade para mim, é minha, sabe? Se ela tá doente, quando ela vai se operar, eu sempre faço toda uma organização para mim ir lá cuidar dela. Dessa vez, gente, não deu, porque a minha filha também teve que se operar, né? Bem na mesma época, assim, questão de 4 dias uma da outra. E eu também com as minhas responsabilidades aqui, né, de trabalho, eu dou aula. Ali naquele momento, eu tive que chamar a responsabilidade das outras irmãs, né? Como irmã mais velha, eu cheguei e chamei. Uma olhou bem para minha cara e disse que a mãe não era responsabilidade dela. E eu olhei, como assim não é responsabilidade nossa? Como assim? Entende que é uma cabeça que a pessoa, né? A pessoa não tem, ela não sabe, ela não tem consciência de que a mãe é de nós, a nossa. Aí a outra que mora em São Paulo veio com as crianças para ajudar. Olha o processo. A que mora do lado, que não tem filho, que poderia estar ali fazendo todo, ajudando, não se responsabilizou. Mas a outra veio e vai ajudar. E eu, na semana que vem, eu tô indo para lá para ajudar também. Então, gente, eu entendo muito, Maria José, como é que é isso, né? Não quer saber como posso abandonar? Sim, a gente fica nesse estado, mas a gente precisa, às vezes, também, não chegou o caso, né, dessa pessoa, da gente chegar numa situação mais extrema. Mas se eu realmente não tivesse condições e eu precisasse, eu acionaria, inclusive, juridicamente, se fosse o caso. Para pelo menos tomar consciência que precisa fazer, né, alguma coisa. Porque as pessoas são sem noção. Elas são sem noção, né? Ah, mas é que o meu pai não foi melhor, a minha mãe não foi melhor. Caramba, cara. Teu pai e tua mãe te deu a vida. Quem estuda um pouco de constelação sabe que a gente tem que ser grato ao nosso pai, nossa mãe, só porque ele botou nós no mundo, tá? Então é muito legal, gente, quando a gente começa a se conectar com o Criador, se conectar com a nossa força, quando a gente começa a olhar para todo esse processo, restaurar esse fluxo do amor que vem da nossa ancestralidade, gente, tá? Esse fluxo do amor, ele vem, né, de vidas passadas, tá? Ele vem, né, às vezes interrompido por situações que a gente nem compreende, tá? Que é muito importante, gente, entender todo esse processo, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta aqui, gente? Nós vamos daqui a pouquinho já para nossa meditação. Deixa eu ler aqui. Sejam bem-vindos a todos, gente que entraram aqui depois. Eu vi que a Vera entrou, Maria, Alexandra, Ana Paula, né, a Maria Albertina aqui. Todos que entraram aqui, sejam muito bem-vindos, meus amores. Então, eu quero que agora, gente... Deixa eu ver aqui se tem alguma... Sejam todos bem-vindos, quem tá chegando. Gente, primeiramente, compartilhe essa live, pode ajudar alguém a tomar consciência, né, da sua autorresponsabilidade com o outro. Pode libertar alguém também, né? Eu também te amo, meu filho. Tenho 2 filhos que são muito amorosos, muito lindos e que eu sou muito abençoada, gente. Pessoa, quando a gente tem pessoas que amam a gente de verdade, assim, ó, e eu jamais, né? São escolhas que a gente faz, né? E eu não fui, eu sempre digo, gente, eu fui uma mãe ausente na infância deles. Eu trabalhava muito, eu fazia muitas coisas, mas eu não fico me culpando por isso. Às vezes eu até falo para eles que eu queria ter sido diferente na infância deles, né? Sido mais presente. Mas ao mesmo tempo eu digo, eu não posso desfazer o passado. Mas eu posso sim ser melhor hoje. Hoje eu não abro mão.
Se um filho meu está doente, eu não vou, não tem nada que me segure, não tem nada de não estar com ele. Então, quando a gente muda nosso pensamento, quando a gente melhora como mãe, como pessoa, como ser humano, a gente começa a mudar tudo isso, né? Ninguém pode, né? Ó, não fazem nada com a minha mãe. É demência, ó, é que é? Não fazem nada. Minha mãe com demência, meu pai dependente do irmão. Pior que todos não deixam dormir, estão a ficar desnorteados. Faça oração, faça o Ho'oponopono. Eu imagino, minha querida. Eu imagino que não faço ideia o que você está passando, Maria José, né? Mas eu imagino que deve ser bem desafiador, tá? Que nós podemos aqui agora, né, todos nós, fazer uma corrente de amor para você, né, e realmente te mandar muito amor, te mandar um acalento para o teu coração, para te ter força. Tem muita força, muita coragem e muita sabedoria, né? Força para suportar o que a gente não pode mudar, né? Coragem para mudar o que a gente pode e sabedoria para perceber a diferença, Maria José. Eu imagino que tá bem difícil, né? Eu vou fazer aqui com vocês, gente, a oração. Eu tô procurando aqui na internet, tá? Que me veio assim pra gente fazer a oração original do Ho'oponopono. Que é uma oração linda, tá? É uma oração original. Essa oração do Ho'oponopono, ela é uma oração que ela faz um perdão, inclusive, de antepassados, tá? Ó, depois do Ho'oponopono eu me libertei, isso aí. Ó, eu não é que nem você falou, querida. Eu não tenho ideia, né? Eu não tenho ideia do que você está passando. Mas eu imagino, né? Que deve ser bem desafiador mesmo. Eu só tô vendo aqui, gente, que eu quero fazer com vocês a oração original, que é os decretos, né? Sabe que eu tô procurando aqui? Porque ela tem um. Ó. Então. Respirem. Vamos agora fazer a oração original, gente. Vamos nos conectar aqui e vamos mandar muita luz para Maria José, para que ela tenha força, para que ela tenha coragem, muita sabedoria, para se perdoar e perdoar a todos que estão aí oprimindo ela, né? Porque o perdão liberta, o perdão nos conecta, o perdão verdadeiro transborda em fluxo de amor. O perdão verdadeiro nos conecta com a matriz divina e a liberação da criação. Então respirem fundo e vamos soltando, né? E se você quiser repetir comigo, eu vou falar bem devagar para que cada palavra entre nas tuas células, nas tuas moléculas e que você sinta e saiba como isso é difícil. Como isso é difícil, mas que é possível dissolver tudo isso dentro de você. A palavra desafiador, ela precisa ser entendida, porque tudo é possível quando estamos conectados com o Criador e temos uma fé decidida que tudo vai mudar. Então agora, repitam comigo. Divino Criador, Pai, Mãe, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados atendemos, ofendemos a sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações,
desde o início da nossa criação, presente, passado, futuro, vidas paralelas. Nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso limpe, purifique, libere, corte todas as memórias. Bloqueie toda dor, remova toda dor. Corte todas as memórias, todos os bloqueios, todas as energias, vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Respire fundo, solta o ar. Se você está passando por um estado de aprisionamento, imagine agora que o seu carcereiro está saindo. Ele está transmutando em pura luz e que a tua cela agora está abrindo. Sinta-se livre para olhar o sol, olhar uma paisagem linda, para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Eu digo uma e outra vez no meu dia a palavra-chave, Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Respire fundo, solta o ar. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem dívidas pendentes. Por esse instante, em seu tempo, e por tudo que não me agrada na minha vida presente, eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo. E eu sou grato. Eu libero todos aqueles a quem eu acredito estar recebendo os maus tratos, porque simplesmente estão me devolvendo o que eu fiz antes a eles. Em alguma vida do presente, do passado, do futuro ou vidas paralelas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora. E por esse instante, em todo o tempo que não me agrada em minha vida presente. Respira. Respira fundo, solta o ar. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais eu guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo que não me agrada em minha vida presente, nas vidas passadas, no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha saúde e tudo que está ao meu redor. Divindade limpa em mim, que está contribuindo para essa minha escassez, essa escassez de amor, essa escassez de dinheiro, essa escassez de descanso.
Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e eu sou grato. Se o meu corpo físico experimenta a ansiedade, a preocupação, a culpa, o medo, a tristeza, a dor, a rejeição, o abandono, eu pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar em mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Neste momento, eu afirmo: te amo. Penso na minha saúde emocional, em todos os seres amados. Eu te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, eu reconheço minhas memórias. Neste momento, eu sinto muito. Eu te amo. Minha contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, quem eu sou? Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos ou ações desde o início da nossa criação, eu peço, te perdoo, peço o teu perdão, eu te perdoo também. Deixe que eu limpe isso agora, purifique, libere, corte todas as memórias de dor, bloqueios, vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Respire fundo, solta o ar. Para concluir, eu digo: essa oração é a porta, é a minha contribuição à tua saúde emocional e à minha saúde emocional. E é mesmo que estejam, na medida que você vai se curando, eu vou me curando. Na medida que todos aqui vão se curando, eu vou me curando. Eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Eu peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Eu te agradeço por estar aqui agora. Eu te amo por ser quem você é. Respire fundo, solta o ar. Respira. Quero que você vá sentindo toda a tua força, teu poder pessoal. E repita comigo: eu me declaro em paz com os seres humanos. Eu me declaro em paz com os seres do universo. Eu me declaro em paz com o mundo animal e com o mundo vegetal. Eu me declaro em paz
com todos os seres do mundo invisível. E eu sinto muito. Eu sinto muito. Se eu magoei, entristeci, ou fiz algo para alguém. Eu sinto do fundo do meu coração a regeneração e a conexão da minha alma. Eu quero que nesse momento você sinta a liberdade, sinta a sua jaula, seu aprisionamento, seja lá onde você está aprisionado, se é nessa vida, em outras vidas ou qualquer dimensão paralela. Repita comigo: eu me permito sair dessa prisão. Eu me permito a liberdade. Eu me permito viver uma vida incrível. Respira fundo, solta o ar. Declaro-me em paz com todos na Terra. Respira e no teu tempo pode abrindo os olhos, sentindo toda a sensação de libertação, a sensação de estar aqui presente, estar aqui e agora, né? Gente, o que é importante vocês entenderem sobre tudo isso que a gente está vendo aqui é que não tem nada a ver com o outro. Mesmo essa situação mais difícil, gente, eu não faço ideia, né? O que você que está aqui me assistindo está passando, eu não faço ideia. E também não consigo ter noção da sua dor. Mas a única coisa que eu posso afirmar, né, que eu já vivi também em situações de aprisionamento, eu já vivi em situações que eu não sabia, de desespero, de não saber o que fazer. E a única coisa que realmente naquele momento trazia o sentido para a minha vida é confiar em Deus. Pedir para a minha egrégora resolver, né? Naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, né? Sobre esses seres que a gente sabe que trabalham para nós, né? Que é a nossa egrégora, que é essa formação dessa força que vai vindo e vai trabalhando para nós, né? Mas qual é o entendimento que eu tenho hoje, né? Que eu tinha antes, que Deus ia na frente, né? Que Jesus Cristo ia na frente. Tanto que uma vez, né, eu estava passando por uma situação bem isso, há 20 anos atrás, e uma colega de trabalho disse para mim: por que você quer resolver tudo sozinha? Né? Pede para ela, na época ela era evangélica, né? Mas uma mulher muito sábia. Ela dizia para mim: pede para Jesus Cristo ir na frente, pede para Deus ir na frente e vai abrindo os teus caminhos, gente. E de lá para cá foi o que eu fiz. Eu pedi para Deus ir na frente e abrindo os caminhos, Jesus Cristo. Seja lá o que você acredita, pede para ir na frente, entendendo que existe com você os teus guias espirituais, os teus mentores, os teus mestres, né? Existe toda uma egrégora trabalhando para você, existem todos os seres conectados com a sua energia. E quem mais você deixar vir? Que está aqui, querendo te ajudar, só que ele não pode atrapalhar o seu livre-arbítrio, ele não pode interferir no teu livre-arbítrio. Então peça para a tua egrégora, gente, para ir na frente, ir limpando. Maria José pede do fundo do teu coração, a minha egrégora vai na frente, vai limpando, arruma uma solução para isso aqui. Né? Porque eu não estou aguentando, as coisas não tão fáceis, eu preciso que aconteça alguma coisa para que eu possa descansar, entende?
É importantíssimo, porque senão a pessoa não tem vida. E o pior é que ela fica aprisionada nessa falta de vida e acha que não existe mais nada lá fora. É como se a pessoa estivesse literalmente presa numa jaula, presa numa cela. Quantos de vocês aqui já tiveram aprisionados numa cela? Não conseguiu se libertar, por quê? Porque não sabia o que tinha lá fora, não é verdade? Ou não sabia nem que existia lá fora, né? Pessoa que está aprisionada num casamento não sabe que existe lá fora, não sabe. Pessoa que está aprisionada na escassez não sabe que existe riqueza. Ela olha a riqueza com olhos horrorosos, achando que quem tem dinheiro é porque é ladrão, é porque rouba. Porque a dor de estar naquela escassez é tão grande que ela prefere dizer que o outro rouba para poder ter dinheiro, ou que o outro é desonesto, ou que o outro teve sorte na vida, ao encarar o fato, gente, que uma pessoa que é próspera é porque trabalha, é um empreendedor, é porque tem um time de negócios. Entende que é muito mais simples, mas ao mesmo tempo forte, né? Eu tenho certeza, gente, que todos que estão aqui hoje, gente, querem mudar, querem uma mudança nas suas vidas, né? A gente está aqui nessa jornada, hoje nós estamos aqui, né, no nosso 7º dia. E no nosso 7º dia de jornada, a gente está aqui perdoando, né? Principalmente a nós mesmos. O que eu quero deixar para vocês aqui hoje, gente, é se perdoem. Ai, Adriana, o que eu preciso me perdoar? A pergunta é essa. Ó, obrigada, Adriana, mas não consegui fazer sem ser interrompida. Estou a dar o pequeno almoço para fazer depois. Obrigada. Ouvi e até chorei. Isso mesmo, como diz. Obrigada. Ai, querida, tá? Sinta o nosso amor, tá, Maria José? Sinta o nosso amor para você, né? Para que você tenha um dia especial hoje, tá? Sinta a chama violeta passando por você e dando muita força para você cumprir a tua missão aí com teus pais idosos, tá? Sinto que essa missão tá quase no final, tá? Tenha força aí para cumprir com dignidade o finalzinho dessa missão aí, tá bom, querida? E muito obrigada, gente, tá? Ó, obrigado, meus amores. Obrigado, Maria José, obrigado. Gratidão por ser quem você é, Maria José, também, tá? Parabéns pela tua força, tá? Então, meus amores, obrigada, Karina, lindona. Obrigada, gente, obrigado por tudo. Amo vocês, né? Que vocês tenham um dia iluminado, lembrando que tá tudo dentro, tá? E tem ali na bio a jornada, tá? Ai, Maria Gicione, linda. Oi, Lizzy. Seja bem-vinda aí, Maria Gicione, querida, a mestra aí em constelação aí. Karina é a mestra da cozinha aí, a cozinha vegana, a cozinha vegetariana aí, dá aulas, linda. Oi, Beatriz. Gente, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estamos aqui, tá? Hoje é domingo, tá? Hoje eu tô mais tranquila em relação a tudo, né? Hoje, né? Obrigada, querida. Obrigada, tá? Hoje eu vou descansar um pouco, né? Porque eu passei a semana aqui, ó. Correndo. Hoje eu vou descansar um pouco, né? Liz, síndrome do pânico pode ser resolvido, tá? Tem 2 ferramentas aí que resolvem o síndrome do pânico bem rápido, tá? Uma é o registro acástico, tá? Fazer um registro acástico resolve o síndrome do pânico bem rápido, tá? E a apometria às vezes resolve também, porque às vezes essa síndrome do pânico é algum espírito obsessor que pega em você e aí a pessoa fica descompensada, tá?
A tua alma entra em pânico por causa que o teu corpo está sendo invadido. Pode acontecer, tá? Então, existem muitas situações aí que as pessoas tratam com remédio e não conseguem, e aí fazem um registro ou uma apometria e se curam, tá? É muito rápido, tá? Mas, porque a síndrome do pânico é algo que dispara dentro de você, algo, tá? É disparado por uma situação. Pode ser dessa existência ou pode ser de outra existência. Quando a gente faz o registro, a síndrome do pânico, faz essa pergunta: por que eu tenho síndrome do pânico? Vai acontecer que vai na memória origem, e geralmente é vidas passadas, tá? E aí a gente vai lá, limpa essa memória, quando você volta é como se dissolvesse. Sim, medo de situações novas, tem alguma coisa aí no teu passado, tá? O registro, ele é uma técnica bem eficaz para isso, tá? Já tratei algumas pessoas aí, e assim, ó, é uma sessão e deu. E realmente, a pessoa já fica muito bem, tá? Removendo essa memória das vidas passadas, desconecta a pessoa, simplesmente não apresenta mais crise, tá? Depois, se quiser entrar em contato comigo na bio ali, tem o grupo, quiser, eu tô uma das administradoras do grupo, quiser depois, né, a gente pode conversar. Ó. Não entendi, com tosse isso da dona? Cachorro com tosse? É isso, Maria Gessione, cachorro com tosse? Se o cachorro, o cachorro ele somatiza o que a pessoa tá passando, né? A tosse, o que que a tosse é? Eu não consigo expelir o que eu quero falar, né? Tá? Ó, a tosse é isso, né? Eu não consigo expelir, né? Talvez ele esteja manifestando ao invés de você manifestar, tá? Então é olhar, né? Ó, Adriana, estou mudando de ciclo, deixando meu trabalho de 38 anos. Estou indo para o Canadá ver minha filha. Não sei se volto. Tenho Teta Healing, barras, Axis e constelação. Legal, legal. Uma mudança aí de ciclo, né? A ansiedade, é que na verdade, né, gente, quando a gente vai fazer algo novo, a gente sempre se conecta, né, com alguns sentimentos, né? Tem que entender a origem dessa ansiedade, né? O medo do futuro, né? Tem que entender por que tu tá ansiosa, qual é o... É, a ansiedade, ela se dissolve quando a gente começa a entender o quê? O que de pior pode acontecer, né? Né, Caboeno? O que de pior pode acontecer? Né? O que de pior? O que de pior pode vir a acontecer? Né? Nada. Você voltar pro Brasil. Você tá indo para lá, se você não gostar, você volta. Por que você tá ansiosa? Entendeu? Às vezes é tão simples assim, cara, é deixar o fluxo acontecer. É deixar o fluxo acontecer. Aí busca alguém que possa te ajudar, né? Busca alguém que possa ajudar. Sabe qual é o maior problema, cara, que a gente faz? É a arrogância de achar que a gente pode resolver as nossas próprias coisas, tá? Isso é uma arrogância. Eu mesma, eu tenho as minhas brod, que eu digo, né? Que quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e elas a mesma coisa. Quando a gente tá nesse processo, o que a gente mesmo, tu pode ser fodona, pode ser a mestra. Tu acha que nem a própria Elaine Orives, que é uma que eu tô seguindo, que eu gosto muito, né? Ela disse, ela tem a psicóloga dela, ela tem a, as terapeutas que ela se trata, né? E olha quem é a Elaine Orives, uma milenária, entende? Então, assim, ó, todos nós precisamos, às vezes, né, passar por um processo com alguém também. Achar que a gente pode resolver tudo é uma arrogância da nossa parte, é ego, né? Então, assim, ó, eu te recomendo que tu busque algum profissional. A ansiedade, ela tá muito ligada ao futuro. Às vezes, fazer uma apometria para ver se isso não é alguma situação, né? Ver uma ferramenta, talvez, que tu não conheça, para que talvez faça um complemento, tá?
É verdade, tá te cobrando porque, ai, nossa, eu sei um monte de coisa e não consigo. Cara, é que nem médico. Tu tem que pensar, Cabo, numa coisa, tá? Um cirurgião, tá? Ele consegue se operar? Ele não consegue, né? Por mais que eu tenha todo o conhecimento e habilidade de ser um cirurgião, eu não consigo me operar. Ninguém consegue se dar uma anestesia geral e se operar. Entende? É mais ou menos isso que acontece na nossa mente. Quando é para nós, né, é como se desse é como se tudo começasse a ficar meio obscuro, né? Quando a gente entra num ponto de desequilíbrio, e aí o que que acontece? A gente acaba tendo que buscar ajuda para poder ficar bem. Depois tu segue usando as ferramentas. Mas quando a gente sai do ponto de desequilíbrio, gente, é muito difícil. Eu, às vezes, em algum momento da minha vida, em outro, agora até esse último ano, eu tenho sentido bastante equilíbrio, mas aconteceu em outros momentos, né? Que eu dizia, meu Deus, parece que que eu fiquei burra, né? Eu não conseguia fazer nada que eu sabia para mim. Aí eu procurei ajuda, né? A gente procura ajuda, vai, fica bem, depois a gente volta. Aí tu consegue fazer o que tu sabe. É como se tu tivesse essa nuvem da tua mente, né? Tá? Ah, querida, obrigada. Obrigada, Karina, que você também é uma queridona, uma linda. Ah, exatamente, Lizzie. É isso mesmo, cá. Vai buscar ajuda, vá. Vai buscar ajuda, vai. Todos nós precisamos, tá? Eu sempre que eu preciso, eu vou atrás. Eu vejo o que que eu preciso e vou atrás. Ó. Ah, obrigada, querida. Estudo. É isso aí, estudar. Estudar nos cura, tá, gente? Isso é uma coisa que eu sempre digo. Por que que eu tô sempre estudando, né? Quando eu não consigo, cara, eu sinto que eu tô recebendo muitos ataques espirituais. Para um pouquinho, como é? Por que que eu tô recebendo ataque espiritual? Por que que essas pessoas? Por que que eu tô me conectando? Por que que eu tô nessas pessoas? Por que que esses seres estão olhando para mim? Né, gente? Será? Por que que eu tô no campo de radar desses seres? A gente tem que se perguntar, tem que entender se tu sabe Axis, né? Cá, tá, o universo, o que se requer para que eu saia dessa ansiedade? O que se requer, né? O universo, o que se requer para que eu saia dessa ansiedade? E vai dizendo, e faz Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo só. Faça Ho'oponopono para ansiedade, ansiedade abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ansiedade abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Eu comecei a fazer, gente, há uns 2 meses atrás, para o corpo perfeito, saudável. E comecei a fazer. E comecei já a me sentir melhor. Por quê? Porque eu queria emagrecer, eu queria entrar nesse estado. Então, eu fui me curando, né? Fui me curando aos poucos. Oi, Afrodite, oi, Alessandra, seja bem-vinda, tá? Então, gente, precisar, estamos aí, tá? Obrigada por todo o carinho. Não esquecendo, gente, que eu tô com os combos aí, tá? Tá os combos, me chame aí, são 6 cursos, tá? Por um valor incrível, né? Tá aí, ó, a gente tá esse combo, né? Com 6 cursos por 997, dá para parcelar no cartão, né? E tem dois, tem o de Reiki, tem o de despertar, tem o dos arcturianos, registro sacástico, mesa radiônica. Para dentro do Brasil eu mando material, a gente combina uma taxinha, tem que ver qual é a taxa de entrega, daí eu vejo e combino. Mas estamos aí, gente, com esse combo, tá? Até o dia 10, mais ou menos, a gente tá com esse combo, tá? Depois eu vou fechar, daí não vai ter mais. Janeiro, ano que vem, não vai ter mais desse valor, né? E com tantos cursos assim incluídos, não vai ter mais, tá? Então é uma oportunidade aí até dia 10 para que vocês estejam aí terapeutas pops, né? E a oportunidade também, né? Que eu tenho as mentorias dentro desse grupo, que é tudo incluído, né? O pessoal que anda comigo tá sempre. E todas as atualizações que eu tenho dos meus cursos, né? Eu, né, trago aí para vocês e tô sempre recebendo informações do universo e passando para vocês, tá? Beijo no coração, pessoal, meus amores, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, tá?
Um lindo e iluminado dia para todos. Gratidão imensa.